para viver a grande mensagem. Richard Simonetti. Nada melhor. Em 1963, iniciante na arte de escrever, que persigo até hoje, cometi um artigo que, ousadamente, remetia ao Dr. Antúlio de Freitas, presidente da FEB, alimentando a pretensão de vê-lo aproveitado pela revista Reformador. Seu título era Medicina Pioneira, e enfocava um médico que orientava uma paciente quanto à necessidade de mudar sua postura diante da vida, a fim de superar problemas existenciais e físicos que infelicitavam. Agradavelmente surpreendido, vi o artigo publicado em abril daquele ano. Desde então, continuei cometendo textos que meu padrinho gentilmente inseria no Reformador. Sucederam-se colaborações ao longo de vários anos. Então, novo atrevimento, escolhi os artigos publicados que considerei mais razoáveis, juntamente com material inédito, e cometi este livro. Uma vez mais o presidente ofereceu-me uma colher de chá. Foi publicado em 1970 pela FEB. Concordo plenamente com a concepção de que livros são como filhos, gestação intelectual trabalhosa, a exigir muito esforço, muita dedicação, naqueles 10% de inspiração e 90% de transpiração, como dizia Thomas Alva Edison a respeito de suas invenções. Daí a alegria de vê-lo vir a lume, arauto de ideias, como diria Castro Alves, 1847 a 1871. Desde então se sucederam muitas obras, dezenas, mas nada, nada mesmo, se compara à emoção do primeiro filho. Marcou minha carreira como escritor. Sua publicação foi abençoado estímulo, que devo ao Dr. Antúlio, quando, generosamente, acolheu a colaboração do jovem principiante. Entendo que é obrigação de todo literato evoluir sempre, superando limitações, aprimorando o estilo, o vernáculo, a forma de exposição. Foi o que tentei, desde aquele distante 1963, procurando firmar um estilo simples, despojado, bem-humorado, com o intuito de trocar em miúdos a doutrina espírita, colocando ao alcance de qualquer leitor. Não obstante, conversando com uma senhora, recentemente, ela afirmou enfática: li todos os seus livros. Gosto de sua maneira descontraída e objetiva da abordagem dos assuntos, mas o meu preferido, de cabeceira, é Para Viver a Grande Mensagem. Pois é, leitor amigo, eu que imaginava ter evoluído como escriba. De qualquer forma, ficarei feliz se este livro oferecer-lhe momentos de leitura agradável e edificante, ainda que você considere, como aquela senhora, que a partir dele não fiz nada melhor. Bauru, São Paulo, janeiro de 2010. Medicina Pioneira. Ah, doutor, eu queria tanto ter saúde, a fim de ser um pouquinho feliz, suspirava aquela senhora que se habituara a percorrer os consultórios médicos, presa de distúrbios diversos. Minha filha, responde bondosamente o experiente facultativo traço, este é o de toda gente, porque não se trata de procurarmos ter saúde para ser feliz, e sim de procurarmos ser felizes para ter saúde. Somente as pessoas em paz com a vida, que guardam em seus corações a euforia de viver, é que desfrutam do equilíbrio físico e mental que todos almejamos. Mas doutor, como manter a euforia de viver se a cada instante sou contrariada por aqueles que me rodeiam? Como sentir-me em paz com a existência se nunca alcancei a plena satisfação de tudo aquilo com que sempre sonhei? É impossível ensaiar sorrisos, se pisamos espinhos. Você não sabe o que é felicidade. Julga que ser feliz é ver atendidos todos os seus desejos e necessidades. Mas, ainda que isso acontecesse, continuaria infeliz, porque novos desejos e novas necessidades surgiriam. Quando nos acostumamos a pensar muito em nosso bem-estar, tornamo-nos insaciáveis. A felicidade não é nenhuma oferta gratuita da vida. Ser feliz é uma verdadeira arte a exigir, como todas as artes, muito esforço e dedicação para que a dominemos.
Raros o conseguem porque os homens ainda se portam como crianças acostumadas a bater os pés e reclamar, em altas vozes, quando não lhes dão o brinquedo desejado. Vejo, interrompe a cliente, que o senhor me situa nesse rol de crianças. Bem, talvez ele tenha razão. E se for, como proceder para tornar-me adulta? Diga-me também o que revela a maturidade no indivíduo. É simples, explica o médico. O nosso crescimento mental começa quando aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos, esforçando-nos por eliminar o que há de errado em nosso íntimo. Se formos sinceros e usarmos da mesma acuidade que nos permite enxergar facilmente as deficiências alheias, acabaremos por identificar o mal maior de nossa personalidade, o grande culpado de nossa infelicidade. Chama-se egoísmo, sentimento desajustante que nos faz pensar muito em nós mesmos, com total esquecimento dos outros, que faz exijamos respeito, afeto, compreensão, sem nunca oferecê-los a ninguém. A partir do instante em que, sentindo o imenso prejuízo que o egoísmo nos dá, nos esforçamos por eliminá-lo, começamos a ser adultos. E o homem adulto, aquele que sabe ser feliz, é o que tem plena consciência de suas responsabilidades diante da vida e da sociedade em que vive, observando-as integralmente. É o que jamais cogita em edificar um oásis particular, isolado do sofrimento e da miséria alheios, pois compreende que a solidariedade é um dever elementar, indispensável à edificação da paz no mundo, e à preservação da paz na consciência. É, enfim, o que observa, plenamente, o velho ensinamento da sabedoria oriental: quando nasceste, todos sorriam e só tu choravas. Procura viver de forma que, quando morreres, todos chorem e só tu sorrias. Esta entrevista hipotética define bem o esforço pioneiro de alguns médicos esclarecidos, conscientes de que muito mais eficiente que prescrever medicamentos para o corpo é cuidar do espírito. Os pacientes deixam seus consultórios com interessantes receitas, integrar-se em instituições de assistência social, participar de campanhas que visem ao bem-estar da coletividade, recolher livros ou discos para hospitais e prisões, angariar fundos para instituições socorristas, visitar doentes, atender necessitados, adotar órfãos. Estes médicos colocam em prática as lições inesquecíveis de Jesus, que há 2000 anos já ensinava que a fórmula mágica do equilíbrio e da alegria é fazermos ao nosso semelhante o bem que desejaríamos nos fosse feito. Mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Na atualidade terrestre o vocábulo manso tem um sentido quase pejorativo. Usá-lo para referir-se a alguém soa como um xingamento. É como dizer, é um pobre diabo. Corre água em suas veias. Isso porque estamos distanciados da angelitude, e a violência é o clima próprio da personalidade humana, ainda próxima da animalidade. Todavia, se diante da rudeza humana a condição de mansuetude parece vexatória, e quase um mal, diante de Deus representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral. O indivíduo manso é tão somente alguém que conseguiu superar os impulsos agressivos que caracterizam o estágio evolutivo em que nos encontramos, tornando-se senhor de si mesmo. Esta é a mais legítima e a mais difícil de todas as conquistas. De um modo geral, nos acontecimentos mais banais revelamos a instabilidade de nossas emoções. Se alguém nos ofende, ou revidamos imediatamente ou sentimos-nos irremediavelmente magoados. Se o familiar faz uma observação menos feliz, criamos caso e não raro conturbamos as relações domésticas. Se o desconhecido nos causa prejuízo material, bradamos aos céus, empolgamo-nos pela irritação, e por vários dias apresentamos-nos perturbados e inquietos. O nosso centro de gravidade emocional não tem raízes em nós mesmos. Estamos sempre flutuando, ao sabor do que acontece. Já o indivíduo manso detém uma compreensão que lhe permite sobrepor-se aos acontecimentos, e, embora não fique impassível,
não apresenta reações negativas. Consciente ou intuitivamente ele sabe que todas as coisas serão dadas por acréscimo àquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, como ensina Jesus. Em verdade, não é o caráter manso que o leva a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e sim a busca do reino de Deus que o leva a optar pela mansidão, num esforço de realização íntima para uma comunhão legítima com as fontes da vida. Herdar a terra não significa, naturalmente, que ela se tornará de nossa propriedade, e sim que viveremos aqui, quando, expulsas as forças do mal, nosso mundo passará a um estágio mais elevado, onde predominará o bem. E suas próprias tradições religiosas o afirmam, quando proclamam a ressurreição dos corpos, no chamado juízo final. O princípio da reencarnação é bem mais racional, e tanto mais somos forçados a aceitá-lo quanto melhor observamos a condição imposta por Jesus: somente herdarão a terra os que forem mansos. Ora, quem é verdadeiramente manso? Mesmo aqueles que têm um comportamento considerado exemplar um dia perdem as estribeiras, como diz a sabedoria popular. Sem a reencarnação a terra ficaria deserta, já que, com raríssimas exceções, todos temos muita violência a esgotar de nossos corações. Através das vidas sucessivas, com a aplicação da lei de causa e efeito, que nos obriga a receber de volta toda a violência praticada, aprendemos a conter impulsos primitivos, ajustando-nos às leis divinas. Ontem nos comprazíamos em utilizar a força física para humilhar e fazer prevalecer nossa vontade. Hoje ostentamos um corpo mirrado, linfático, que inibe a agressividade em potencial que conservamos. Ontem feríamos verbalmente, difamando, mentindo, conspurcando nomes respeitáveis. Hoje, distúrbios nas cordas vocais ou limitações nos centros de coordenação da voz nos obrigam a estancar o próprio veneno, reajustando a palavra. Ontem cultivávamos rancor e mágoa, ressentimento e ódio, espalhando vibrações deletérias e desajustantes. Hoje, trazemos a mente torturada por 1000 problemas que nos fazem pensar no valor do perdão e da fraternidade, do respeito e da compreensão. Assim, a sabedoria divina desfaz os derradeiros laços de animalidade a que nos apegamos, preparando-nos para o voo rumo à angelitude. Deus. Conta-se que Santo Agostinho estava muito empenhado em compreender a natureza íntima de Deus e entregava-se a longas meditações, sem, contudo, chegar a um resultado satisfatório. Andava, certo dia, pela praia, quando viu um menino nas proximidades do mar, a tirar água de um buraco, utilizando-se de pequena concha. Que faz você, meu filho? Estou secando este buraco. E Agostinho, a sorrir. Nunca o conseguirá, pois quanto mais água tirar, mais surgirá, e o buraco será cada vez maior. O mar é muito grande e a sua concha muito pequena. Nesse instante, com surpresa, observou que o menino transformava-se num anjo, que lhe disse: o mesmo acontece em relação à tua pretensão. Quanto maiores as tuas divagações sobre Deus, maiores as tuas perplexidades, pois Deus é muito grande, e a tua cabeça é muito pequena. Este episódio demonstra com clareza a impraticabilidade de se pretender em grandes incursões na definição da natureza divina, pois não temos condições para uma visão ampla de Deus. Mas é evidente que a nossa compreensão se desenvolve paralelamente ao progresso espiritual. Já vão longe aqueles dias em que adorávamos as forças da natureza, emprestando-lhes atributos divinos. E embora não estejamos inteiramente libertos de concepções antropomórficas, encontramos no Espiritismo a iniciação nos domínios de um conhecimento mais amplo, em que podemos ver em Deus a consciência cósmica que criou e sustenta a vida em todas as suas manifestações, concebendo o universo como a exteriorização do pensamento divino. No capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, pergunta 13, Kardec tece alguns comentários acerca dos atributos do Criador. Diz ele: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio,
teria saído do nada, ou, então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Aqui temos um assunto para constantes perplexidades. É difícil conceber um ser que não foi criado, que não teve princípio. O episódio de Santo Agostinho demonstra que é inútil insistir nesse ponto. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que, então, não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Dúvidas quanto a estes últimos atributos revelam, geralmente, um desvio de percepção. A razão é simples: se tais sentimentos são latentes em nossos corações, se somente somos felizes quando damos e recebemos bondade e justiça, é lógico que em Deus eles devem existir em plenitude, já que fomos criados à sua imagem e semelhança. Há dúvidas inspiradas numa visão limitada da realidade. Diante de um aleijado, alguém proclamará: onde está a justiça de Deus que dá plena possibilidade de movimentos a uns e pernas atrofiadas a outros? Poderíamos responder com outra pergunta: quantos males terá praticado o infeliz em existências anteriores, a justificarem o sofrimento do presente, como recurso de resgate e reajuste? Outro objetará: ainda que se admita a reencarnação, Deus não é bom. Está castigando. Não. Deus não castiga ninguém. Ele é nosso Pai. Um pai que ama verdadeiramente o seu filho não o castiga, mas, se for verdadeiramente sábio, não deixará de corrigi-lo. E para os espíritos milenarmente rebeldes e recalcitrantes, como os que compõem a humanidade, a dor é a grande disciplinadora. Ante o desajuste alheio, fulano anda envolvido por péssimas influências espirituais. Senti-me extremamente mal junto dele. É a consequência de seus vícios e desatinos. Infeliz. Não sabe o que o espera. Passei em casa de Beltrano. O ambiente estava horrível. Tão denso que dava para cortar. Tive uma dor de cabeça. Não vou mais lá, aquele pessoal é muito atrasado. Tais comentários, comuns no meio espírita, embora exprimindo, às vezes, uma realidade, denotam a ausência do mais elementar princípio de caridade. Se pretendemos a condição de cristãos, nosso dever é orar pelos que saibamos desajustados, calando considerações menos edificantes, sobretudo quando ao pretexto de estudo tendem a menosprezá-los ou diminuí-los. E antes de culparmos alguém por mal-estares importunos que nos assaltam, é preciso considerar que se a doutrina dos espíritos ensina que todos somos médiuns, sujeitos à influência boa ou má de encarnados e desencarnados, deixa bem claro, também, que tais relações estão subordinadas à questão da sintonia. Onde com quem estivermos, assimilaremos vibrações saudáveis ou deletérias, confortadoras ou debilitantes, mas sempre em afinidade com os pensamentos e interesses que caracterizam nossa vida íntima. Por isso, em vez de proclamarmos que o contato com ambientes infernais ou pessoas carregadas nos afetou o equilíbrio, melhor fora que reconhecêssemos: não estou bem psiquicamente, tenho-me esquecido de orar e vigiar, pois me deixei envolver por influências inferiores. É verdade que há pessoas extremamente sensíveis, mormente as que estão integradas no serviço mediúnico, que,
mesmo quando dedicadas ao bem e sob proteção espiritual, não conseguem furtar-se às sensações menos agradáveis ante o desajuste alheio. Mas nunca veria efeitos a lamentar se mantivessem a serenidade e a compreensão à frente do fenômeno, o que, infelizmente, nem sempre ocorre. Frequentemente, ao comparecer um lar, em tarefa de auxílio, o médium é abordado pelo espírito causador dos males que afligem aquela família. Pode ser um amigo ou parente que, dominado pela angústia e perplexidade que envolvem os que regressam ao plano espiritual sem o devido preparo, apela para o recém-chegado, já que inutilmente rogar o socorro dos membros da casa. A vibração de seus pensamentos atinge o médium e, por tratar-se de entidade em desequilíbrio, o socorrista experimenta sintomas incômodos de depressão e até dores. Muitas vezes, os orientadores espirituais, que sempre assessoram os que se dispõem a servir, efetuam a ligação fluídica entre ambos. Ao deixar aquele lar, o médium leva consigo o doente desencanado, em trabalho preparatório de auxílio que será completado com a manifestação mediúnica em sessão espírita, horas ou dias depois. A reação mais acertada do médium seria dizer: estou sendo acompanhado por um espírito necessitado de ajuda. Orarei em seu benefício. À noite irei ao centro, e, com a proteção de Jesus, esse irmão receberá, por meu intermédio, a luz do esclarecimento. Entretanto, com raras exceções, a sua atitude é bem outra. O primeiro impulso, e aquele que sempre prevalece, é o de crítica. Meu Deus! O ambiente naquela casa está de amargar. Há uma malta de obsessores por lá. Sinto que alguns me acompanharam. Ó Senhor, afastai esses filhos das trevas que desejam a minha perdição. Alimentando semelhantes fantasias, o servidor da mediunidade não só se perturba como compromete o trabalho de socorro ao infeliz obsessor. Possuindo noções dos ascendentes espirituais de todos os desequilíbrios que afligem as criaturas da terra, o espírita, mais do que ninguém, está apto a estender auxílio e conforto ao redor de seus passos, benefícios que não pode recusar quando solicitado, pois o conhecimento superior que a terceira revelação lhe oferece não objetiva apenas seu deleite espiritual. Acima de tudo significa compromisso de serviço, já que muito deverá dar quem muito recebeu. No desempenho desse mandato, jamais deverão empolgá-lo temores ou dúvidas, pois o equilíbrio e a paz serão seus companheiros de todos os momentos, se mantiver a disposição para servir e limpar o coração. Dinâmica da resignação. Uma das mais belas virtudes que exonam a alma humana é a resignação, a expressar-se na aceitação dos males da existência, por fruto da vontade sábia e justa de Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu santo nome, dizia serenamente Jó, após receber a notícia de que seus filhos estavam mortos e perdidos os seus bens. Surgem, entretanto, sentimentos que, aparentando resignação, conduzem a caminhos tortuosos, distanciados dos desígnios divinos. Há viajores que pedem pouso em albergues, revelando-se conformados com a indigência em que se encontram. Proclamam sua confiança no Todo-Poderoso, mas, quando o Senhor lhes faculta recursos de recuperação, no trabalho digno que surge, preferem as incertezas do caminho, demandando nova cidade. Esta resignação chama-se vadiagem. Há chefes de família que procuram instituições de beneficência, a implorar auxílio. Não obstante a precária situação em que se encontram, repetem com convicção: se Deus quiser, tudo há de melhorar, mas continuam a pedir, alheios a qualquer esforço, ensaiando a profissão de mendigar. Esta resignação chama-se indolência. Há crentes fervorosos que enfrentam aflitivos transes, de coração voltado para o Onipotente, sem palavras de desespero ou revolta, mas recusam buscar a normalidade, cultivando durante largos anos impressões que pertencem ao passado. Esta resignação chama-se volúpia de sofrer. Há ardorosos fiéis que,
escolhidos por dificuldades e atribulações, erguem comoventes preces ao alto, exaltando submissão à vontade celeste, mas passam as horas em queixas amargas e azedas imprecações, como se carregassem sobre os ombros as dores do mundo. Esta resignação chama-se complexo de vítima. Admitir na adversidade a manifestação de desígnios divinos nenhum bem nos trará, se não considerarmos que o Senhor espera, sobretudo, que sigamos adiante, com a disposição de quem pretende melhorar a paisagem do mundo pela renovação de si mesmo. Se um terremoto destrói nossa casa, é sublime manter a serenidade, considerando que é a vontade maior que se cumpre. Todavia, cruzar os braços e esperar que do solo brote nova residência é escolher o pior processo de reconstrução. Mesmo os transcendentes princípios da doutrina espírita, que iluminam o caminho humano, proporcionando-nos uma visão panorâmica da vida, pouco representarão, se não alcançarmos seu significado mais amplo, a indicar que é preciso confiar em Deus, mas é preciso, também, ação decidida no campo de nobres experiências, para que o Senhor possa confiar em nós, na edificação de um futuro de bênçãos. Não basta que o conhecimento favoreça a resignação, porque conhecimento implica a responsabilidade de viver. Viver, no sentido exato, é evolver, e ninguém evoluirá sem esforço. Há muitos anos conhecemos simpática senhora, cujo filho fora vitimado, juntamente com outras crianças, em trágico desastre que enlutará dezenas de lares. Dias mais tarde, enquanto as outras mães ainda choravam, em desespero, ela adotava um órfão, entregando-lhe as roupas, o quarto, os brinquedos e demais pertences do querido morto. O filho que partiu nunca sairá de seu coração, mas o carinho que dedica ao filho que ela acolheu é bênção celeste em sua vida. Eis a verdadeira resignação. Senhor, seja feita a tua vontade, diz uma mãe que perdeu o filho. E, cumprindo a vontade do Senhor, aconchega ao seio um filho que perdeu a mãe. Realidades. Há em psicologia dois conceitos de realidade: a que vemos, interior, a que é, exterior. Não é fácil conciliá-las. Quase somos atropelados por um automóvel e criticamos acremente o motorista, maldizendo-lhe a irresponsabilidade. Mas é apenas alguém que, em desespero, conduz o filho acidentado ao hospital. Solicitamos uma informação ao transeunte e, porque se mantém indiferente, agredimos-lo mentalmente, verberando-lhe a grosseria. Mas é apenas um enfermo mental, necessitado de compaixão. A esposa proclama-se desprezada e infeliz quando o marido retorna ao lar indisposto para a conversa. Mas é apenas um homem cansado, após as exigências da profissão. O esposo exaspera-se por não encontrar a casa na mais absoluta ordem ou por verificar-se ligeiro atraso na refeição. Mas não considera os múltiplos problemas que uma mãe de família enfrenta todos os dias para garantir o serviço doméstico. O dirigente do grupo mediúnico reclama, indignado, a indisciplina do médium ausente. Mas o companheiro apenas sucumbiu ao assédio de agentes das sombras, e pede, acima de tudo, apoio e compreensão para que possa continuar a tarefa. Julgamos-nos as criaturas mais desgraçadas da terra ao surgirem determinadas situações. Mas nós mesmos as planejamos antes do retorno à carne, por ensejo de renovação. Sentimos-nos abandonados por Deus, se tarda a solução do problema difícil. Mas sem Deus não existiríamos. Conflitos íntimos e perturbações nascem e evoluem na proporção exata da distorção entre o que vemos e o que é. Quanto mais deformada for a nossa visão interior da realidade exterior, mais distanciados estaremos da harmonia. A verificação é simples: se alimentamos ressentimentos, mágoas e rancores é porque não estamos enxergando bem. Semelhantes estados da alma são fruto de lamentável miopia íntima. O mais eficiente recurso para corrigir esse desvio de perspectiva é a educação. Não apenas a que se recebe na escola e no lar, mas, sobretudo,
A autoeducação, em cujo currículo despontam, por essenciais, a autoanálise, o estudo nobre, o labor da meditação e a disciplina dos sentimentos. Nesse esforço não podemos olvidar, jamais, o Evangelho, cujos ensinamentos, de eloquente simplicidade, estão ao alcance de todas as inteligências, descortinando-nos a visão grandiosa da suprema realidade, o amor de Deus em nossa vida e a vivência do amor, que nos conduz a Deus. As dificuldades que experimentamos, em observar a mensagem evangélica, apenas demonstram quão distanciados estamos do que é profilaxia da indolência. Dentre as inúmeras arestas que infelicitam o homem, destaca-se a indolência, pela soma de males que ocasiona. De um modo geral, somos todos mais ou menos indolentes, característica própria do estágio evolutivo em que nos encontramos. Atendemos nossas responsabilidades de serviço, seja no lar, nos estudos escolares ou nas atividades profissionais, apenas o estritamente necessário, e costumamos considerar como mais felizes as horas em que não há obrigações a cumprir e podemos buscar diversões, conversar despreocupadamente, ou, simplesmente, não fazer nada. Entretanto, se analisarmos nossa conduta nesses momentos, verificaremos que, com raras exceções, nossos comentários tenderão para assuntos mundanos, vazios de significado, ou resvalarão para a queixa e a maledicência, enquanto a nossa mente estará povoada por estranhos pensamentos. É que a inatividade física e mental enseja livre curso ao mal que habita nosso coração, fruto de milenários gestos de rebeldia. Com semelhante procedimento, não só turvamos a harmonia íntima, em processo de autoenvenenamento espiritual, como somos facilmente envolvidos por espíritos interessados em nos precipitar no vício ou na perturbação. Por isso, se alguém nos perguntar qual é o melhor recurso para restabelecer ou preservar o equilíbrio, físico ou psíquico, responderemos sem hesitar: trabalhe, trabalhe. Não perca a bênção das horas, tesouro de valor inestimável que o Senhor nos concede para a edificação de nossas almas. Revele interesse pelas tarefas que lhe foram confiadas, realize pequenos serviços no lar, escreva aos amigos, consagre-se à leitura nobre, estude as obras espíritas, consulte o Evangelho. Integre-se no serviço do bem, movimentando as pernas na visita ao enfermo, os braços no labor da fraternidade, os lábios na exaltação do otimismo e da tolerância, a mente no cultivo da prece e da meditação, o coração na prática do amor e da caridade. O trabalho, com perfeito equilíbrio entre as suas expressões materiais e espirituais, é indispensável fator de bem-estar e alegria. Considerá-lo simples obrigação, a ser adiada ou evitada sempre que possível, é favorecer o desajuste. Muitos se entregam à apatia, forma mórbida de indolência, em virtude de acontecimentos inesperados e dolorosos ou de situações difíceis que parecem não ter fim. A estes repetiríamos com ênfase: trabalhem e trabalhem. Não parem, porque pior que a luta é deixar de lutar. Pior que a dor é entregar-se ao desalento. Pior que a provação é considerá-la uma desgraça. Quem resolve parar retarda a chegada. Quem permanece sentado atrofia as pernas. Quem renuncia à razão arrisca-se ao desequilíbrio. Para os que desejam o melhor, não há outra escolha que a de continuarem a jornada, sem jamais se deixarem abater pelas asperezas do caminho. Manter a disposição para a boa luta, perseverar no serviço, revertendo em benefício do próximo todas as aquisições materiais e espirituais, é despertar em nosso íntimo as potencialidades mais nobres da personalidade humana, ensejando o clima propício para o desabrochar das virtudes evangélicas, último degrau de humanidade, primeiro degrau da angelitude. Formalismo deformante. Por uma limitação inerente às suas imperfeições, os homens tendem a malbaratar os patrimônios morais que lhes são confiados pela espiritualidade, trazidos por grandes missionários que, periodicamente, estagiam na carne.
A tábua dos 10 mandamentos da lei, recebida por Moisés, no Monte Sinai, é um exemplo típico. Representando os fundamentos essenciais da justiça, aquelas normas disciplinadoras deveriam banir da sociedade humana males como o adultério, o roubo, a idolatria, a cobiça, a mentira. No entanto, os próprios sacerdotes judeus transgrediam, com frequência, os preceitos divinos, reduzidos à letra morta, e observados somente quando consultavam seus interesses pessoais. Guardavam apenas as aparências, e tão hábeis se mostravam na simulação que o vocábulo fariseu, que designava a classe sacerdotal dominante, ficou para a posteridade como sinônimo de hipocrisia. E se a comunidade não ia bem, por culpa deles próprios, em vez de orientá-la melhor, oferecendo-lhe exemplos de dignidade e honestidade, os fariseus limitavam-se a congregar o povo na sinagoga, onde, por sortilégios especiais, transferiam seus pecados para um bode. Em seguida, o animal era sacrificado e os presentes estavam puros novamente, e prontos a reincidir nos mesmos erros, na mesma viciação. Cegos conduzindo outros cegos, dizia Jesus. Idêntico formalismo invadiu o culto cristão, a partir do século IV, quando o cristianismo foi convertido por Constantino em religião oficial do Império Romano, numa união espúria, condenada pelo próprio Cristo, ao proclamar que não se pode servir a dois senhores. Organizado o sacerdócio, substituiu sua vocação religiosa pelo profissionalismo religioso. Para garantir a casa cheia, foi absorvido, sob nova nomenclatura, todo o ritualismo pagão, tão a gosto da multidão. E se a consciência não está tranquila, submeta-se à penitência, atenda ao ritual, efetue a doação em favor de obras pias, e o crente estará limpo. Sempre a velha tendência humana de ficar na aparência, ignorando a essência, sempre a formalidade, sem cuidados de formação. E o Espiritismo, a nova revelação divina que abre perspectivas para o infinito, estará sujeito a enganos tão lamentáveis. Como ideal, como meta a ser alcançada, jamais. Allan Kardec deixou isso bem claro ao afirmar que a doutrina espírita caminhará com os homens, sem os homens, apesar dos homens. A concretização do ideal espírita, porém, está condicionada à ação de seus adeptos, tanto que Leon Denis, o admirável discípulo do codificador, advertiu que o espiritismo será o que dele fizerem os homens. E neste particular ainda há muito a desejar. A terceira revelação vem difundindo-se de forma notável. A mente humana, perplexa ante a conturbação dos tempos que passam, é campo fértil para a semeadura de seus princípios. Mas é uma expansão muito mais quantitativa que qualitativa. Cresce o número de profitentes, mas não o de participantes empenhados numa vivência legítima dos postulados doutrinários. Não é difícil explicar esse comportamento. Quase todos os espíritas vieram de religiões tradicionais e que estiveram ligados na existência atual ou anterior, e trazem, cristalizada em sua formação intelectual, a concepção de que ser religioso é simplesmente frequentar um templo e submeter-se a determinados rituais, a fim de receber as bênçãos de Deus. Entretanto, o Espiritismo não admite esta ideia, tanto que não há no culto espírita nada que possa sugerir exterioridade. A reunião espírita é, acima de tudo, um avançado curso de aprimoramento moral, em que aprendemos, por lição fundamental, que ninguém atinge o reino de Deus gratuitamente. A consciência tranquila e a alegria e a paz interior são conquistas que exigem trabalho, muito trabalho, na lavoura do bem e da virtude. O espírita que não se compenetra dessa realidade, indiferente ao esforço da própria renovação, está, de certa forma, desvirtuando a doutrina, porque quem o conhece tenderá a julgá-la por sua conduta. E pior, estará comprometendo o próprio futuro, já que aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. O bem todos os dias. A par das exortações quanto aos imperativos da reforma íntima,
Não se cansam os orientadores espirituais de enaltecer o valor de nosso esforço em favor daqueles que, por força de suas provações, atravessam existência atribulada. O treino da caridade, mais do que simples recurso para aquisição de créditos espirituais, é fator indispensável de renovação para toda a humanidade, pois, enquanto o número de indiferentes constitui esmagadora maioria, persistem as causas geradoras da miséria e do infortúnio. Todavia, as criaturas humanas permanecem, ainda, distanciadas da reflexão e do espírito de sacrifício, indispensáveis à vivência da verdadeira caridade. Praticamos o bem ocasionalmente, apenas nas raras oportunidades em que nos sentimos dispostos e plenamente favorecidos pelas circunstâncias. Sempre que exija mais do que nos sobra ou implique trabalho não previsto, recusamos o ensejo. Encontramos o miserável seminu, vestes em frangalhos, e lamentamos, coitado. Infelizmente não tenho nada para lhe dar. Minhas roupas são todas novas. Diante do indigente que pede um prato de comida em nossa porta, informamos, sinto muito, meu velho, mas já jantamos e não sobrou nada. Às vezes, num rasgo de generosidade, que pode também significar pressa em livrar-se do importuno, abrimos os bolsos e damos algum dinheiro àquele que nos procura. Mas a simples esmola, não raro, irá tão somente alimentar vícios como o álcool e o fumo, agravando os males do infeliz. O pior é que nos acostumamos a ver miséria e sofrimento e, embora nos sintamos sensibilizados diante dos casos mais dolorosos, isso não implica outra preocupação além daquela que temos com nosso bem-estar e o de nossa família. Cuidamos com carinho da alimentação de nossos filhos, sem medir sacrifícios para proporcionar-lhes mesa farta, e ignoramos aqueles que morrem de fome. Passando pelo mendigo, filosofamos, que provação, meu Deus! Quantos males terá praticado esse infeliz para ser colhido em tal situação? E continuamos rumo ao cinema ou ao passeio, sem cogitar pelo menos de resolver seus problemas mais imediatos. Gastamos energias e dinheiro em noitadas alegres, considerando que é preciso distrair o espírito, mas evitamos avaliar quantos benefícios poderíamos prestar se aplicássemos tais recursos na distração de socorrer os humildes. Se o familiar adoece, deixamos até mesmo o trabalho pelo ganha-pão diário, a fim de permanecer ao seu lado, mas não admitimos a possibilidade de renunciar a alguns minutos de descanso para visitar no hospital aqueles que, sem família ou amigos, anseiam por uma palavra de incentivo e bom ânimo. Em verdade, não podemos, por enquanto, deixar prazeres e conforto, pois muito longe estamos da virtude de um Francisco de Assis ou de um Bezerra de Menezes. Mas se não podemos ser o máximo, por que não ser o mínimo? Se não podemos dedicar todas as horas a serviço do próximo, condição do verdadeiro cristão, que sabe que tanto mais feliz será quanto menos pensar em si, por que não lhe dedicar pelo menos 1 hora por dia? Para tanto, é preciso que nos disponhamos a dar não apenas ocasionalmente, mas sempre, não apenas o que nos sobra ou é inútil, mas também o que nos serve, não apenas quando seja fácil, mas também quando exija esforço e perseverança. Então, estaremos no caminho certo. Há muito que se fazer em albergues, orfanatos, berçários, hospitais, creches e outras obras espíritas que carecem de colaboradores dispostos a arcar com as responsabilidades de direção e manutenção. Não se pode admitir o adepto da terceira revelação divorciado do trabalho social. E se grande tem sido a contribuição da família espírita nesse trabalho edificante, ainda que uma minoria o desenvolva, imaginemos quanto poderia ser feito se todos nos dispuséssemos a servir nossos irmãos. Assim procedendo, não faremos favor a ninguém. Na realidade, estaremos apenas realizando o mínimo indispensável para que vivamos em paz. Somente quando nos dispomos a abrir o coração, dando de nós para os outros, é que temos condições para receber as bênçãos de Deus. Suicídio inconsciente.
A cortina fúnebre, a porta, anuncia o velório. Sobre a mesa, em sala de regulares proporções, está a urna funerária em que um homem dorme seu último sono. Não terá mais de 45 anos. Ao lado, a viúva, inconsolável, recebe condolências. Muitos repetem, à guisa de conforto, as clássicas palavras: chegou sua hora. Deus o levou. Piedosa mentira. Aquele homem foi um suicida. Aniquilou-se, lentamente, fazendo uso desse terrível corrosivo que se chama irritação. Incapaz de sofrear impulsos violentos, eterno repetente nos exames de compreensão, favoreceu a evolução de distúrbios circulatórios, culminando com a trombose coronária fulminante que lhe abreviou os dias. A máquina física possuía vitalidade para mais 20 anos, no mínimo. 20 anos perdidos na escola da reencarnação. Regressa ao plano espiritual enquadrado no suicídio inconsciente, que lhe imporá longo período de perturbação e sofrimento nas regiões umbralinas. Raros, segundo André Luiz, os que atingem a condição de completistas, isto é, que aproveitam, integralmente, as experiências humanas, estagiando na carne pelo tempo que lhes fora concedido. E há muitas maneiras de auto-aniquilar-se em prestações. A atualidade terrestre é de pleno domínio das sensações, em que a criatura humana pretende, com a satisfação dos sentidos, compensar suas frustrações ou libertar-se da atenção, malhas próprios de uma sociedade que atinge culminâncias no campo material, mas permanece subdesenvolvida moralmente. Sob a orientação da propaganda mercenária, multidões buscam a maneira mais agradável de minar as defesas orgânicas com libações alcoólicas, baforadas nicotinizadas ou excessos à mesa. Muitos resvalam para o uso indiscriminado de estupefacientes e alucinógenos, ante as perspectivas da tranquilidade artificial ou da euforia ilusória. O pior são os vícios mentais. Aos hipocondríacos, que tanto imaginam enfermidades que acabam vitimados por elas. Aos melancólicos, que recusam às células físicas o indispensável suprimento de energias psíquicas. Aos maledicentes, que se envenenam com o mal que julgam identificar nos outros. Aos rebeldes, que rompem as próprias entranhas com os ácidos da inconformação e do pessimismo. Aos apegados à família e os bens terrenos, que sobrecarregam o veículo carnal com preocupações injustificáveis. Para que o espírito reencarnado transite em segurança na terra, movimentam-se, no plano espiritual, familiares, amigos, instrutores, médicos e enfermeiros que o amparam e protegem, orientam e socorrem em todas as circunstâncias. No entanto, apesar de tantos cuidados, seus pupilos, com raras exceções, são expulsos do vaso físico, depois de o haverem destruído de fora para dentro, com intemperança, e de dentro para fora, com a má direção que imprimem à vida mental. Haverá sempre quem proclame que semelhantes observações estão impregnadas do ranço de puritanismo retrógrado, mas são apenas conclusões a que não se pode furtar quem estima a lógica. Se a roupagem carnal é concessão divina que nos permite abençoado aprendizado nas asperezas do mundo, por que não preservá-la, observando disciplinas que a própria medicina demonstra serem indispensáveis à estabilidade orgânica? Cercado por dezenas de visitantes, após a reunião mediúnica, na comunhão espírita cristã, em Uberaba, dizia Chico Xavier: meus irmãos, quando eu psicografava o livro Nosso Lar, tive, muitas vezes, a visão de milhares de espíritos que aguardavam, há longo tempo, a oportunidade de reencarnar, ansiosos pelo reajuste. Respeitemos o corpo que o Senhor nos concedeu, porque não será fácil uma nova oportunidade. Tenhamos cuidado com os enganos do mundo e, sobretudo, estimemos a serenidade. Se alguém nos der uma alfinetada, digamos: obrigado por me espetar com um alfinete novo. Eu mereci um enferrujado. A visão do querido médium é um convite a sérias reflexões,
e a singela alegoria do alfinete consagra a humildade. O homem verdadeiramente humilde, que conhece suas fragilidades e reconhece a grandeza de Deus, faz-se, espontaneamente, servo da compreensão e da tolerância, da simplicidade e da fraternidade, sobrepondo-se aos lamentáveis desvios que conduzem multidões desvairadas aos precipícios do suicídio inconsciente. Mediunismo e doutrina espírita. Ao redor de rústica mesa, em pequena sala de modesta vivenda, estão sentadas diversas pessoas. A estatueta do Santo Protetor, ao lado do rosário de velhas contas, os quadros de motivação religiosa na parede nua, a chama de pequena vela, única luz a afugentar as trevas da noite, e a repetição monótona de rezas e palavras cabalísticas, exprimem o sincretismo em que se desenvolve a reunião, num amálgama extravagante de ritos africanos e tradições católicas. Uns instantes mais e manifesta-se o fenômeno mediúnico. Ao centro, uma mulher, que até então estivera mergulhada em funda concentração, parece despertar. Conservando as pálpebras cerradas, transmite em voz arrastada, repleta de interjeições e cacoetes verbais, a palavra de um espírito que se apresenta como seu mentor. Após cumprimentos preliminares, a entidade ouve os reclamos de uma senhora em prantos. O marido distanciou-se dos compromissos conjugais, entrega aventuras menos dignas, os filhos mostram-se rebeldes e irrequietos, ela mesma não saberia definir as estranhas sensações de angústia e depressão que a dominam, como se fosse sitiada por forças maléficas. A médium revela apreciáveis faculdades. Por seu intermédio, o manifestante causa admiração à consulente, pois demonstra perfeito conhecimento de sua vida familiar. Diz os nomes de seu marido e filhos, reporta-se a fatos de seu exclusivo conhecimento e, por fim, informa a causa de suas atribulações. Trata-se da influência nefasta de um grupo de obsessores convocados por perversa mulher que pretende roubar-lhe o companheiro. Após recomendar a aplicação de defumações, o uso de amuletos e rezas diárias, despede-se, prometendo modificar a penosa situação. Milhares de pessoas procuram a cura de seus males ou a solução de seus problemas em reuniões dessa natureza, preferindo-as aos centros espíritas bem orientados, onde o fenômeno mediúnico é disciplinado pelo estudo da codificação kardeciana. Os motivos são simples. A maior intimidade, podem conversar à vontade com os mensageiros, e estes não só oferecem a diagnose de suas aflições, com a mais perfeita inflexão de segurança, como garantem decisiva intervenção. É preciso considerar, entretanto, que a grande maioria dos médiuns entregues a esse tipo de intercâmbio cobram por seu trabalho ou estimam recompensas. Empolgados pelo interesse pecuniário, desvirtuam a mediunidade e não podem, de forma alguma, estar bem assistidos. Muitas vezes manifestam-se por seu intermédio os próprios interessados na desgraça dos consulentes, iludindo-os com falsas promessas e gerando animosidade contra pessoas que nada têm a ver com seus males. Ainda que se disponham a auxiliar e sem exigir remuneração, são elementos arrédios à disciplina, desconhecem o estudo e nem sempre primam pela virtude, o que os torna vítimas de frequentes mistificações. Por isso, com raríssimas exceções, não apresentam condições para sintonia com a espiritualidade maior, tornando-se intérpretes de entidades terra a terra que, quando bem intencionadas, revelam ausência de discernimento e usam métodos nem sempre recomendáveis. A ação destes espíritos é comprometida por suas próprias limitações, pois geralmente pretendem modificar situações cujas causas reais desconhecem e, quase sempre, após aparentes soluções, os problemas ressurgem mais difíceis. Não é raro, também, violentarem o livre-arbítrio de encarnados e desencarnados, nos casos em que se propõem intervir e, para ajudar uns, perturbam outros. Guardando as mesmas tendências dos médiuns que os servem, estimam os rituais e as práticas exóticas,
cujo único mérito é o de impressionar os menos avisados. Bem diverso é o procedimento dos mentores que se manifestam nas sessões realizadas à luz da doutrina espírita. Estes conhecem as causas do passado, determinantes das atribulações do presente, e sabem que antes de tentar modificar situações é preciso que os próprios interessados se modifiquem. Dedicam o mesmo carinho tanto ao que procura solução, como ao que origina o problema, pois ambos são filhos de Deus, e agem com a prudência de quem compreende que a violência agrava todos os males. Suas exortações lançam luz sobre as realidades da vida e evidenciam a imperiosa transformação dos sentimentos íntimos em busca do melhor, para que a alegria e a paz sejam nossas companheiras. Infelizmente, mesmo entre os espíritas, muitos preferem as reuniões mediúnicas nos moldes descritos. Afinal, é bem mais agradável ouvir o espírito que proclama: "Vou libertá-lo de seus males e resolver os seus problemas", do que aquele que adverte: "A cura de seus males e a solução de seus problemas dependem de você mesmo. Corrija-se. Supere suas deficiências. Desperte da ilusão. Evite o erro e o vício. Não fique indiferente aos valores da vida. Cumpra suas obrigações diante de Deus. Preocupe-se com o próximo." Convém não esquecer, entretanto, que os primeiros podem apenas amenizar atribulações que em breve recrudescerão, enquanto os segundos procuram libertar-nos em definitivo. E sem jamais negarem seu inestimável auxílio, lembram, com Kardec: "Ajuda-te, que o céu te ajudará." Doença e mediunidade. Há muitos anos, Macário Varela sofria uma insuficiência hepática que lhe causava intermináveis sofrimentos, em crises violentas, caracterizadas por náuseas, cefalgia e vertigens, debeladas à custa de muito remédio e quase completo jejum. Especialistas consultados prescreviam os mais variados tratamentos. Tudo inútil. O mal perpetuava-se, amargurando-lhe a existência. Certa vez, compareceu a uma reunião espírita, em reduzido grupo familiar, e ouviu, sem muita convicção, um mentor amigo dizer-lhe que sua enfermidade tinha ascendentes espirituais. Tratava-se de um desafeto desencanado que o atacava, procurando vingar-se de passadas ofensas. Aconselhou-o a frequentar assiduamente um centro espírita bem orientado, a cultivar a oração e, sobretudo, a adotar uma conduta mais sadia e otimista, renovando-se para renovar o agressor e alcançar a libertação. Tais afirmativas causaram estranheza a Macário. Como falar em agressão de alma de outro mundo, se o seu mal não passava de um distúrbio orgânico perfeitamente diagnosticado pela medicina, sob rigorosa comprovação em testes de laboratório? Ele próprio poderia comprová-lo, bastaria o mais leve excesso alimentar para que viesse, terrível, a crise. A perplexidade de nosso herói é a mesma de muita gente que, sofrendo os mais variados distúrbios físicos, ouve falar de uma etiologia espiritual. Mas não é difícil compreender: os crimes, os deslizes morais, as atitudes intempestivas, os gestos impensados, os vícios e paixões provocam, invariavelmente, desajustes psíquicos que, refletindo-se no corpo somático, dão origem à infinidade de doenças que afligem a humanidade. Alguém já disse que a dor é o cadinho purificador da alma. A imagem é bem mais significativa que se poderia imaginar. As doenças são autênticas válvulas de escoamento das trevas acumuladas pelo espírito em delitos do pretérito. Em Macário, o desajuste espiritual reflete-se mais intensamente no fígado, alimentando o distúrbio hepático. E sempre que sofre o assédio do perseguidor desencanado, é aquele órgão, seu ponto mais vulnerável, que sofre um impacto maior, favorecendo a evolução de nova crise. Se obedecer à orientação do mentor, ele acabará por libertar-se da incômoda influência, já que nem mesmo o mais empedernido inimigo resistirá por muito tempo aos exemplos edificantes de uma consciência desperta para os valores mais nobres da existência. Isso não o curará totalmente do mal que o aflige. É a sua cruz,
O seu karma representa a resposta da vida aos deslizes do passado, a colheita obrigatória dos espinhos semeados, e ninguém poderá prever quando